Muito boa tarde a todos novamente. Meu nome é Reinaldo, sou da área de vendas técnicas, e aplicações aqui da PMS Brasil. Ok? Hoje o nosso webinar será sobre implementação do sistema de monitoramento online de partículas em atendimento aos artigos 21 e 22 da Instrução Normativa 35 da RDC 301, ok? Da Anvisa. Vou fazer algumas apresentações rapidamente, sobre a PMS e sobre o nosso palestrante de hoje, ok? A PMS, Particle Measuring Systems, estabelece o padrão para monitoramento de contaminação de sais limpas, com mais 60 patentes. Foi a empresa que criou a tecnologia que permitiu, assim, vocês tomarem a decisão baseadas em fatos, melhorar o rendimento do processo e conformidade com os requisitos regulatórios em mudança. Entendemos os desafios que nossos clientes enfrentam e é por isso que permanecemos ativamente atualizados para as mudanças da indústria, comércio e tecnologia. Com mais de 450 funcionários, mais de 35 distribuidores em todo o mundo e vendas locais de serviços em mais 50 países, somos locais em todos os lugares do mundo. Somos o único fornecedor nessa área de contadores de partículas, amostradores microbiológicos e sistemas de monitoramento ambiental, o único fornecedor com soluções completas para monitoramento ambiental, dentro de uma cadeia de garantia de esterilidade que envolve toda a instrumentação, integridade e gerenciamento de dados. Falando do nosso palestrante de hoje, o Eduardo Oliveira, que já está conosco. Muito boa tarde, Eduardo, tudo bem? Boa tarde, Reinaldo, tudo bem? Joia, tudo bem. O Eduardo Oliveira é engenheiro de controle e automação, pós-graduado em gestão de projetos, especialista em gestão estratégica. Além de mestrando em ciências farmacêuticas, o Eduardo Oliveira atua como coordenador de projetos na Particle Measuring Systems do Brasil, faz parte do Comitê de Gestão de Projetos do INSP Brasil e é membro Chapter São Paulo do PMI. Trabalha com automação industrial há mais de 10 anos. Em sua experiência, já realizou instalações e treinamentos de sistemas de monitoramento ambiental na América do Sul, América do Norte e Europa. E agora eu passo a palavra ao Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo e um excelente webinar. Muito obrigado, Reinaldo. Boa tarde a todos que estão assistindo o webinar com a gente. Eu quero começar fazendo uma breve introdução sobre o que a gente vai falar hoje nesse webinar. Nós vamos começar falando sobre o sistema de monitoramento online, qual o contexto em que ele entra dentro de um programa de monitoramento e qual o conceito dele. Vamos falar também sobre componentes e funções, por que precisamos de um sistema de monitoramento online. A gente vai passar por todo o ciclo de vida do projeto, desde a concepção até a entrega. Vamos falar sobre os desafios de implementação do projeto e os desafios de operação e de processo após a implementação. Vamos detalhar um pouco mais sobre como um sistema conta partículas do ponto de vista farmacêutico, possíveis arquiteturas e interpretação de dados em casos reais. Então, seja bem-vindo e um bom proveito do webinar hoje. Começando sobre a parte de conceito e contexto. O sistema de monitoramento online, ele entra dentro de um contexto de monitoramento ambiental. Então, o programa de monitoramento ambiental é um programa que todas as empresas já possuem, e o objetivo dele é garantir a esterilidade, juntamente com a garantia de esterilidade, avaliar quão efetivos são os controles microbiológicos que são utilizados na produção de estéreis farmacêuticos. O monitoramento ambiental ele se divide em 8 grandes áreas: limpeza e sanitização ou desinfecção, seleção do local de amostragem, frequência de amostragem, níveis de alerta e ação, gestão de dados, caracterização e identificação de micro-organismos, investigação e ações corretivas e documentação. E o interessante é que o sistema de monitoramento ambiental ele interage com todas essas áreas. Ele visa garantir a limpeza e para se implementar um sistema é necessário a seleção de um local de amostragem, a definição de frequências de amostragem, a definição de níveis de alerta e alarme. O sistema é utilizado para gerir os dados, ele é utilizado para auxiliar
fornecendo informações com relação à caracterização e identificação de micro-organismos e para fornecer embasamento técnico com relação às investigações e às documentações. Um sistema de monitoramento ambiental, ele nada mais é do que uma coleção de equipamentos que são projetados para monitorar um ambiente limpo e garantir que alguns parâmetros estejam dentro do limite. Então, nessa imagem aqui a gente pode ver, se divide em área de TI, onde ficam a parte de computadores e servidores e clientes do sistema, a parte técnica, onde fica toda a automação, toda a parte que normalmente não aparece, mas é necessária para fazer tudo acontecer, e a parte da área limpa, onde ficam os contadores de partículas, mostradores de ar e outros tipos de sensores. É importante ressaltar a arquitetura do sistema como um todo. Um sistema de monitoramento online deve seguir essa arquitetura para garantir que a automação é feita da forma correta. Então, a gente tem começando pela base da pirâmide, a camada de processo, onde todos os sensores se encontram, desde contadores de partículas até amostradores de ar, medidores de pressão, de temperatura. E essa camada ela se comunica com a camada de cima, que é a camada de controle, onde funciona o PLC, ou o DCS, o processador, o equipamento que vai ser utilizado para controlar em tempo real os equipamentos que estão na camada de processo. E essa camada de controle ela não tem interação com o usuário. Então, ela é comandada pela camada acima dela, que é a camada de interface homem-máquina, onde todos os operadores interagem com o sistema e controlam tudo a partir dali. E acima, no topo da pirâmide, mas não menos importante, a camada de armazenamento de dados, onde ficam os bancos de dados que normalmente ficam de forma conjunta com a interface homem-máquina. Dentro dos principais componentes e funções, a gente começa com o contador de partículas. O contador de partículas é responsável pela coleta de todas as partículas em suspensão no ar dentro das áreas controladas. Ele é colocado em posições específicas e o objetivo dele é avaliar, fazer a coleta dos dados e a contagem das partículas naquele ar que ele coletou. Existem várias tecnologias para um contador de partícula e a tecnologia varia de acordo com a necessidade da empresa que está implementando o sistema. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente tem à esquerda um contador de partículas que não tem bomba integrada, então ele precisa de uma linha de vácuo para fazer a coleta de ar. O ar entra por cima, pela parte superior da probe, e sai pela parte traseira do equipamento, succionado por uma bomba de vácuo. Então, esse é o equipamento mais simples. Normalmente, ele se aplica em instalações que precisam de um custo menor de implementação ou que já tenham uma linha de vácuo existente. Aqui à direita, um equipamento com bomba de vácuo integrado, onde ele não necessita de uma linha de vácuo, ele pode trabalhar independentemente, somente com comunicação, com interface de acionamento com o sistema. E aqui no centro, que a gente tem hoje de mais tecnológico, que é o equipamento que tem bomba integrada e a energização dele é toda feita através de PoE. Então, nesse caso, o próprio cabo de rede alimenta o equipamento e faz tudo. Um simples cabo aqui faz com que ele seja acionado e alimentado ao mesmo tempo. Vindo para dentro da área limpa, isso aqui é um exemplo de onde entra um contador de partículas. Então, a gente pode ver aqui na imagem uma probe. Podem ver que não impacta em praticamente nada dentro da máquina. Nenhuma dos processos que estão no entorno são afetados pela probe. Essa é a forma ideal de instalação de um contador de partículas, com a menor intervenção possível na máquina. Os contadores de partículas também podem ser instalados em posições em salas, ao invés de máquinas, onde eles vão estar verificando a qualidade do ar dentro da sala ou de alguma região definida dentro da sala. Dentro dos componentes do sistema de monitoramento online, um outro componente que é muito importante é o mostrador de ar. Ele é responsável pela impactação ativa do ar na placa de amostragem. Então, nesse caso aqui, nós temos, nesse exemplo, um impactador de inox. E ele pode ser instalado de várias formas também, pensando do ponto de vista de engenharia. O impactador de inox pode estar ligado a um equipamento que faz a sucção, posicionado abaixo da máquina. Ele pode também estar conectado a uma linha de vácuo para fazer essa sucção. E ele pode também utilizar
um equipamento de uso único. Isso aqui é muito utilizado quando, em áreas muito críticas, não pode haver a manipulação da placa dentro da sala. Então, nesse caso, não há manipulação nenhuma da placa, só é feita a abertura da tampa e toda a sucção é feita a partir dali. Pensando que a impactação ela pode ser colocada em alguns locais críticos, existem várias estratégias para posicionamento dos cabeçotes dentro dos equipamentos ou das áreas, desde mangueiras até suportes de aço inox, tudo variando de acordo com a necessidade da área limpa. E uma pergunta que normalmente é feita é com relação a quais são os dados que são coletados pelo amostrador de ar. O contador de partículas conta partículas, e o amostrador de ar ele não vai contar colônias bacterianas ou alguma outra variável microbiológica. O amostrador de ar ele vai controlar qual foi o ar que foi impactado naquela placa. Então, as variáveis padrão para esse tipo de equipamento são relacionadas sempre ao fluxo. Então, são a média, desvio padrão, volume, sempre variáveis relacionadas ao fluxo. Outros sensores que são muito comuns dentro de um sistema de monitoramento ambiental são sensores ambientais. Diferencial de pressão, temperatura, umidade, velocidade de ar. Esses sensores são conectados aos equipamentos que fazem todo o processamento e eles fornecem os dados, assim como o contador de partículas, para o sistema, para que o usuário possa interagir com alarmes ou entender o que está acontecendo dentro da sala. Tem algumas coisas que são específicas desse tipo de sensor, como, por exemplo, a definição de alarmes. Enquanto um contador de partículas ele trabalha com alarme de alerta e ação, 2 níveis, os equipamentos esse tipo de equipamento que utilizam temperatura, umidade, diferencial de pressão, o padrão deles é trabalhar com 4 níveis de alarme, que é o low, 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 high, high, high. Isso acontece porque é necessário, normalmente, que o range ele tenha máximo e mínimo, ao contrário da partícula que só tem máximo, o mínimo é sempre 0. Então, todos esses equipamentos são os equipamentos que fazem a coleta dos dados, e esses dados eles são processados dentro do sistema e são disponibilizados para o usuário em alguns componentes de saída, como, por exemplo, displays, que podem ser desde totens dentro da área limpa, até computadores em salas de supervisão com grau de sala menor, até torres de alarme dentro da área para interagir com os usuários. Uma estratégia interessante que pode ser utilizada nas torres de alarme é, ao invés do sinaleiro comum vermelho, amarelo e verde, que indica a amostragem, alerta e alarme, podem ser utilizadas mais cores para melhorar a interação do usuário, do operador, que fica operando a linha, com relação ao sistema, como, por exemplo, utilizar uma cor específica para um alarme de manutenção, para facilitar a interpretação do usuário do que está acontecendo com o sistema, ou uma cor específica para uma amostragem de impactação de ar. Como precisa ser trocada a placa, a gente pode utilizar uma cor dessas para indicar quando a amostragem finalizou e precisa que a placa seja trocada. Dentro do sistema de automação que o operador trabalha, dentro da IHM, ele precisa interagir e toda a ligação dos sensores é feita através da linha. Então, a gente tem arquiteturas mais clássicas que mantêm uma planta baixa, como essa, por exemplo, com todas as marcações de onde ficam os sensores, e o operador trabalha a partir dali, até arquiteturas mais arrojadas, onde é utilizada uma planta 3D, que mostra para o operador dentro da máquina dele onde que se encontram cada equipamento. Isso facilita para muitos operadores que têm dificuldade com a interpretação de plantas baixas, para entender melhor o sistema e ter um tempo de reação mais rápido com relação a alarmes ou qualquer coisa que possa estar acontecendo com o sistema. E o último componente do sistema é o relatório. Então, todas as informações que são coletadas, em tudo isso que a gente comentou, elas são jogadas e apresentadas em um relatório, para que fique de uma forma muito fácil que o usuário possa entender e interpretar o que ocorreu. Por que precisamos de um sistema de monitoramento online de contagem de partículas? O primeiro motivo ele é bastante óbvio, é com relação aos requisitos regulatórios. A gente tem hoje a IN35, a RDC 301 e vários outros papers que indicam que isso é interessante.
Mas tem outros motivos que também que indicam que isso é necessário, mas tem outros motivos que também podem nos ajudar a entender por que é interessante utilizar um sistema desse. O primeiro é simplificar o atendimento de BPF. Então, todos sabemos que a BPF ela é algo complexo de atender, porque envolve muitas áreas, e o sistema, como ele automatiza muitas funções e acaba atuando muitas vezes como paperless, porque ele tira papel da área para tornar mais coisas digitais, facilita com relação ao atendimento de BPF. Também reduz as chances de erro do operador, porque o operador deixa de executar operações manuais e pode automatizar mais operações. O sistema ele tem funções, desde funções de ligar e desligar uma quantidade X de aparelhos automaticamente, sem necessidade do operador ligar um por um, até funções que facilitam o reconhecimento de alarme com listas pré-configuradas. Tudo isso facilita e diminui as chances do operador cometer erro, porque ele faz aquilo todos os dias, o dia inteiro. Então, as chances de cometer um erro com o operador humano são sempre altas. E o último, e o mais importante de todos, é com relação à qualidade do produto. O nosso objetivo com a implementação de sistema é sempre a qualidade do produto. Então, atingindo requisitos regulatórios mais altos, simplificando e melhorando o atendimento do BPF, reduzindo as chances de erro, a gente atinge no final uma melhor qualidade do produto. Falando do ciclo de vida do projeto, que eu acho que é algo muito interessante, a gente começa com como o projeto nasce. Então, é identificada a necessidade do projeto e é realizada uma visita técnica por um especialista. Esse especialista ele faz uma avaliação da área para conseguir começar a montar um pré-projeto e entender qual é a necessidade real. Então, ele identifica possíveis pontos de instalação, começa a reunir as partes interessadas. Isso é muito importante porque muitas vezes a necessidade do sistema de monitoramento online é levantada talvez pela garantia da qualidade para atender a um requisito regulatório. E quando as partes interessadas são reunidas, a gente consegue colocar na mesma conversa o pessoal de TI, o pessoal de manutenção, o pessoal de produção e de validação. E com todas essas pessoas contribuindo para o projeto, a gente aumenta muito as chances de o projeto atender as expectativas de todos. Então, a utilização de um especialista para identificar as partes interessadas e reunir elas para discussão, ela tem uma importância muito grande nessa etapa do projeto. E também para a identificação dos pontos de amostragem, que são diferentes dos pontos de instalação. Os pontos de instalação, eles passam por infraestruturas que são possíveis, viáveis dentro de uma área. Existem áreas que não possuem viabilidade para alguns tipos de infraestrutura. Então, é muito importante que os pontos de instalação sejam identificados. Após essa primeira etapa da visita técnica, a próxima etapa é a especificação de requisitos de usuário, RU ou RS, como é comumente conhecida. Então, ela é obrigatória para indústrias farmacêuticas, ela faz parte dos requisitos GAMP e ela fornece especificações de hardware e software e necessidades funcionais. O que é muito importante nisso aqui? Como eu comentei no slide anterior, a inclusão de muitas áreas diferentes nessa etapa, ela evita dores de cabeça e atrasos no final do projeto, porque quando todos os interessados participam da concepção do projeto, menos questionamentos vão ser levantados durante a execução e a tendência é que haja uma execução e uma linha do tempo de projeto mais fluida. Feita a qualificação, a especificação de requisitos de usuário, a primeira etapa do projeto já nascendo é a qualificação de projeto. Na qualificação de projeto, a equipe dentro da empresa ela vai avaliar a RU, a especificação de requisitos de usuário, e com base nisso vai realizar uma análise de risco de projeto para usar como base uma matriz de rastreabilidade. Como isso funciona? A RU já foi preparada, então é feita uma análise de risco para identificar quais desses itens da RU são críticos. Aí variam as abordagens que são utilizadas, pode ser utilizado um FMEA ou alguma outra estratégia para análise do risco, e com base nessa análise de risco é feita uma matriz de rastreabilidade para comparar a especificação de requisitos de usuário
com a análise de risco, com a solução técnica escolhida, para garantir que o fornecedor que for contratado para executar e fornecer o projeto, ele atenda a todos os itens da especificação de requisitos de usuário e da análise de risco do projeto. Então, a qualificação de projeto é muito importante e ela tem uma etapa específica, ela é importante ocorrer antes, lá no início do projeto, o mais cedo possível, para evitar que um projeto seja adquirido, comprado, e ele não atenda uma especificação de requisito de usuário, o que pode acontecer se a qualificação de projeto for executada no momento errado. Sobre análise de risco, eu vou pedir licença para vocês para citar a IN 35, porque a análise de risco é algo muito complexo e a IN ela é muito específica quanto à análise de risco farmacêutica para a definição de pontos, né? Ela é muito específica quanto à importância disso. Então, ela cita aqui no artigo 20 que os pontos de amostragem devem ser estabelecidos com base em estudo formal. Então, a análise de risco ela não é opcional e ela precisa de um estudo formal. Então, a tendência é que cada vez menos sejam aceitos estudos informais e análises informais para definição de pontos de amostragem. E a análise de risco, ela nada mais é que uma avaliação geral da área, dos processos, de tudo que acontece dentro da área para definição dos pontos de amostragem. Que, nesse caso, os pontos de amostragem, eles precisam ser definidos, primeiro, com base em uma análise de risco, segundo, com um racional, porque essa análise de risco ela tem que ter um racional. Cada ponto tem que ter uma explicação racional de por que ele está ali e quais são as características dele. Também os locais típicos vão ser avaliados. Quais são os locais típicos, considerando que é uma linha de invase, uma enchedora, ou seja qual for a máquina, mesmo que cada área tenha suas especificidades, tenha suas peculiaridades, os locais típicos para aquele tipo de área e tipo de máquina, eles têm que ser avaliados na análise de risco para ver se vão ser seguidos ou não. Testes de fumaça precisam ser executados para avaliar o sentido do ar, a qualidade da linearidade do ar. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Os pontos críticos também, em uma análise de risco, devem ser avaliados quais são os pontos críticos da área da máquina, para que eles sejam monitorados. Qual a altura de trabalho para que garanta que o ponto de amostragem receba o primeiro ar, mas seja representativo. Questões relacionadas à turbulência, quando a laminaridade do ar ela não é eficiente para a área toda ou para algum ponto específico, é necessário avaliar para que uma turbulência não gere uma falsa contagem de partículas e comprometa a representatividade local. E os locais representativos. A importância de local ser representativo é que ele precisa variar de acordo com a qualidade real da sala. Então, quando a sala estiver em repouso ou limpa, considerada limpa, ele deve indicar isso pelas contagens, e quando houver alguma possível contaminação, algum problema, também deve indicar isso pelas contagens. Um ponto que é importante ressaltar é que a contagem de partículas, a variável contagem de partículas, ela é um indicador de potencial contaminação. Não é uma definição de contaminação, não é algo que garante que houve contaminação, é um indicador de potencial. Então, isso sempre deve ser considerado desde a análise de risco até toda a utilização do sistema. Entrando na parte de validação e qualificação, a primeira etapa da parte de qualificação e validação é o plano de validação. A gente vai detalhar um pouco mais ele. Depois disso, o FAT, que é feito antes da entrega do equipamento. O SAT, após a entrega. Qualificações de instalação, operação e performance. Falando do plano de validação, é muito importante que o plano de validação ele deixe claro para quem vai executar toda a validação o que está acontecendo, ou o que vai ser feito. Então, alguém que pega uma validação de alguns anos atrás, ela deve olhar o plano e conseguir entender tudo que foi feito naquele processo. Isso evita que a pessoa, seja um auditor ou seja um colaborador interno, evita que perca tempo lendo, às vezes, protocolos gigantescos, às vezes com um simples documento curto e
e bem conciso, todas as informações importantes, elas devem estar ali. Como, por exemplo, as políticas da empresa, onde está sendo implementado o sistema, as normas regulatórias que estão sendo seguidas, então, existe um plano de validação para um sistema para cumprir algumas normas regulatórias, as responsabilidades de todas as partes, seja do fornecedor quanto do contratante do sistema, mas também as responsabilidades internas da empresa, porque é muito importante que fique claro quem é o responsável, se é a área de operação, se é a área de produção, se é a área de TI, se é a área de validação, que é o responsável por cada etapa, a estratégia de validação que vai ser seguida, quais equipamentos do sistema vão ser validados, qual vai ser a estratégia específica para cada um deles, eles vão ser cobertos na qualificação de projeto, na qualificação de instalação, então a estratégia é importante ser definida, também o cronograma, para que fique claro qual o plano, a linha do tempo da execução da validação e do projeto como um todo. Antes de seguir com a parte de FAT, eu quero fazer um parênteses para falar da infraestrutura, porque a infraestrutura é um item que costuma ter pouca importância no início do projeto, mas é um item que tem um impacto enorme e é um dos principais causadores de atrasos em projeto, é a infraestrutura. Então, questões como cabeamento, tubulações, infraestruturas de TI, elétricas, rede, tudo isso, para quem é só da área farmacêutica, às vezes não é algo que chama atenção ou que parece que exige muita atenção, mas é algo extremamente crítico, e por ser algo que está no início do cronograma, um atraso de infraestrutura, na maioria dos casos, ele é muito difícil de ser recuperado no decorrer do projeto, porque ele acaba atrasando todas as etapas subsequentes. Então, seguindo o ciclo de vida do projeto, após o plano de validação estar executado, é feito o FAT. O FAT é uma instalação do sistema na fábrica. Então, o FAT ele costuma ser parcial de alguma forma, porque nem tudo é possível ser instalado em uma fábrica. Então, às vezes, dependendo da interligação com a rede do cliente final do sistema, isso pode ter alguma limitação, mas o objetivo final dele é que ele seja instalado e possibilite a visualização do sistema antes da entrega. Então, durante o FAT, o cliente que está adquirindo, que lá atrás escreveu o RS, fez o design de projeto, então ele tem na cabeça dele o que é o sistema, ele vai ter uma possibilidade, antes da entrega do sistema, de enxergar ele de uma forma muito semelhante à entrega final. Então, isso equaliza o entendimento entre todas as partes interessadas, principalmente facilita com que algum ajuste possa ser feito enquanto ainda há tempo, enquanto o sistema ainda não foi entregue. Após essa etapa do FAT, o sistema ele é embalado novamente, é desmontado e entregue no site final, no local final de instalação, e é lá que ele é remontado, agora cobrindo todas essas limitações que haviam no FAT. Enquanto o FAT, por estar dentro da fábrica, ele não pode ter uma comunicação real com a rede do cliente final, ou tem alguma limitação, ele não consegue testar a infra, por exemplo. No SAT, tudo isso é possível testar. Então, o SAT, se ele for feito corretamente, ele vai testar todo o hardware, todo o software, toda a infra, todo o sistema e vai levantar problemas. O objetivo do SAT é esse, é identificar problemas que possam ser corrigidos antes do início da qualificação. Então, o SAT bem executado e com uma janela de tempo boa com relação à qualificação de instalação, ele evita muitos problemas de qualificação e normalmente evita desvios também, porque ele identifica problemas que seriam vistos só durante a qualificação. Falando em qualificação, a primeira etapa de qualificação que é realizada é de instalação, e essa etapa, então, ela visa identificar software e hardware, toda a instalação, se está devidamente instalado, verificar o estado dos equipamentos, se eles estão calibrados, se eles têm certificados, certificado de material, de eficiência, de calibração, qualquer tipo de certificado. É importante dizer que uma qualificação
de instalação, ela cobre tanto hardware quanto software. Então, seria tanto a parte de qualificação de equipamento, quanto de validação de sistema. Então, como um sistema de monitoramento online envolve as duas áreas, sistema e hardware, é importante que essa qualificação consiga cobrir as duas áreas também. Então, são verificadas questões de documentos de referência, manuais, certificados, disponibilidade de software, configuração de computador, enfim, tudo que for relacionado ao software. E também itens relacionados a hardware, esquemas elétricos, revisão de componentes, número de série de componentes, e tudo que é normalmente feito em uma qualificação de equipamento. Após a finalização da qualificação de instalação, a próxima etapa é a qualificação de operação, onde a gente já tem um sistema instalado, então a qualificação de instalação ela já provê o status de sistema instalado. Então, na qualificação de operação, a gente avalia se todas as funcionalidades do sistema que constam lá na RU, elas de fato funcionam. Assim como a qualificação de instalação, a de operação também atende tanto validação de sistemas computadorizados quanto qualificação de equipamento. Qual a diferença? Por se tratar de um sistema que tem muito software envolvido, a parte de hardware ela tende a ser muito menor que a parte de software. Então, nessa etapa é verificada a calibração, de fato, de todo o hardware, configuração física de sensores, tudo que envolve operação de hardware é visto nessa etapa, e principalmente todas as funções de software, que é a parte mais longa da qualificação de operação, porque é um sistema que envolve muito software. Então, são verificados itens que normalmente estão na RU, como teste de backup e restore, alarmes de comunicação, testes de comunicação, relatórios eletrônicos, segurança de usuários. Tudo isso é verificado. E a última etapa da qualificação é a qualificação de performance. Então, quando é finalizada a qualificação de operação, nós já temos ciência que o sistema ele está funcional, ele está devidamente instalado e ele está operacional, todas as funções deles funcionam. Mas a qualificação de operação ela costuma ser realizada pelo fornecedor do sistema. Então, como a gente sabe, primeiro, se o sistema vai se aderir ao processo, e segundo, se os usuários que foram treinados durante o projeto vão conseguir usar o sistema. É aí que entra a qualificação de performance. Na qualificação de performance, o sistema é colocado em utilização real e sob algum nível de estresse, e durante essa etapa, o sistema ele é testado com relação à performance dele dentro do processo. Então, a qualificação de performance é muito mais relacionada ao processo onde o sistema está inserido do que com o sistema em si, quanto à operação em si. Por isso que é muito importante que a qualificação de performance seja, sempre que possível, acompanhada pelo fornecedor, para que a qualificação de performance ocorra de forma mais fluida também. Outra coisa que é importante citar com relação à qualificação de performance é que o sistema, quando ele é entregue à área final, normalmente dentro de uma empresa o cliente final é a área de produção, e quem entrega não é só o fornecedor, é a área de projetos ou de manutenção ou de TI que entrega esse sistema para a área de produção. O cliente final, que é a área de produção, ele precisa receber um sistema que ele vai conseguir utilizar. Então, é sempre importante lembrar que é necessário que haja um suporte, tanto do fornecedor externo quanto do fornecedor interno, com relação ao cliente final, e também que se lembre que vai ser necessário uma adaptação do processo. É algo novo que os operadores não estão habituados a utilizar e que eles com certeza vão ter alguma dificuldade. Por isso é muito importante que se dê tempo para que os operadores se entendam como funciona e evoluam com relação a como usar o sistema de monitoramento online. Com relação a alguns itens que são importantes ser destacados sobre a qualificação, primeiro é o CFR 21, parte 11, que é um item da lei americana, que para todas as empresas que trabalham com FDA ou
são multinacionais, isso é pedido, então é muito importante que o sistema que vocês estão pensando em implementar, ele atenda a esse código. Então, eu não vou entrar no detalhe do que é necessário para atender, mas um exemplo aqui, por exemplo, a questão de segurança. A questão de segurança, a questão de assinatura eletrônica, são alguns itens que são exigidos. E é muito importante que o sistema atenda a isso, porque senão, mesmo que a empresa que vocês trabalhem hoje não trabalhem com exportação ou com FDA, isso pode mudar no futuro. É importante que vocês tenham um sistema que ele não atenda só atualmente, mas que ele seja preparado para atender no futuro com possíveis alterações dentro dos regulamentos internos. Esse aqui é um exemplo de um reconhecimento de alarme dentro de um sistema de monitoramento online com assinatura eletrônica. Então, o usuário, mesmo que ele esteja logado no sistema, ele precisa colocar novamente a assinatura eletrônica para confirmar que, de fato, é ele. Isso dá uma segurança maior para a rastreabilidade de qual foi o usuário que executou cada ação. Um outro item importante a ser avaliado antes da aquisição do sistema é com relação à categoria GAMP. O GAMP 5, ele traz as categorias que podem ser colocados cada sistema, e é importante avaliar que provavelmente os sistemas que vocês vão contratar, eles vão entrar ou na categoria 4 ou na categoria 5. O sistema de categoria 4, ele é configurado e ele tem algumas limitações do ponto de vista de configuração, porém, ele traz algumas vantagens muito grandes do ponto de vista de qualificação e validação. O sistema de categoria 4, ele não é desenvolvido especificamente para um cliente, é um sistema que já atua no mercado global ou nacional, e esse sistema, ele facilita muito a validação por ser algo que não foi desenvolvido para aquele cliente, ele costuma ter protocolos padrões e é mais difícil questionar porque ele é mais robusto. Enquanto o sistema categoria 5, como ele foi desenvolvido especificamente para esse cliente, é algo muito específico, ele costuma ter mais questionamentos do ponto de vista de validação, porque é algo muito aberto, muitas alterações podem ser feitas e isso se torna perigoso do ponto de vista de segurança dos dados e da operação. Pensando na implementação do sistema, existem alguns desafios comuns. Então, a PMS possui mais de 600 sistemas instalados no mundo todo, e isso traz para a gente alguma experiência com relação a desafios que são encontrados tanto no mercado global quanto no mercado local. Nós temos hoje também a maior base instalada do Brasil, e isso dá muito know-how para que a gente consiga entender o mercado local para alguns desafios que não acontecem em outros locais do mundo, mas acontecem aqui. Como, por exemplo, a quebra de esterilidade. Aqui no Brasil, a gente tem um desafio muito grande, que as linhas elas não podem parar, e como elas não podem parar, qualquer alteração na quebra de esterilidade envolveria dias parado. Então, hoje já é possível fazer a instalação de um sistema inteiro sem que haja quebra de esterilidades. Para isso, precisam ser usadas algumas estratégias de automação, como, por exemplo, equipamentos sem fio de alta potência, equipamentos com alimentação local dentro da máquina. E algumas estratégias podem ser usadas para que toda a comunicação seja feita sem fio e toda a instalação possa ser feita sem que haja quebra da área, sem que haja quebra de esterilidade. Então, quando a infra ela corre no entorno da área limpa, mas não dentro da área limpa, não há necessidade de quebrar a esterilidade para instalar o sistema. Isso é uma tecnologia que tem que ser avaliada para locais onde o custo de linha parada é muito alto. Então, vale mais a pena investir um pouco mais em tecnologia, que vai ser muito mais barato do que parar a área para quebrar a esterilidade e fazer uma passagem de infra, por exemplo. Prazos curtos. Hoje se sabe que os prazos estão cada vez mais curtos, as agências regulatórias solicitam que tudo seja feito muito rápido, ou os trâmites internos atrasam a execução do projeto. Então, quando inicia a execução, os prazos são cada vez mais curtos. Então, é importante frisar que já é possível hoje, com estratégias de gestão de projeto, tanto PMI
quanto métodos ágeis de gestão de projeto, é possível hoje implementar um sistema inteiro em menos de 4 semanas. Então, isso hoje não é mais uma abstração, isso é algo real que é possível ser realizado. Arquiteturas complexas é um outro desafio de implementação. Um sistema, um tempo atrás, só se falava em sistemas para uma sala, para cobrir uma sala ou algo menor, mas hoje em dia está cada vez mais comum que um sistema precise cuidar de múltiplos prédios ou múltiplos andares no mesmo prédio. Isso, do ponto de vista de automação, pode tornar muito complexo. Então, é importante, quando existe uma arquitetura complexa, se você está pensando em criar em instalar um projeto, um sistema em uma arquitetura completa, fale com o seu fornecedor ou com o seu time sobre os protocolos de comunicação que vão ser utilizados. É importante ser envolvido alguém que tem experiência nisso, mas isso pode fazer toda a diferença para que não haja situações, por exemplo, onde o sistema ele é totalmente interligado e por um problema de energia ou de indisponibilidade em uma área, em um prédio, outro prédio pare também. Então, são estratégias que parecem simples, mas que, se não forem pensadas no início do projeto, podem tornar muito difícil a implementação e principalmente o uso do sistema em um segundo momento. Paradas de produção, como eu comentei em alguns slides anteriores, hoje já é possível instalar um sistema inteiro sem que haja a quebra de esterilidade. Mas o principal motivo de não quebrar a esterilidade é parada de produção. Então, assim como é possível instalar um sistema sem que haja quebra de esterilidade, também é possível instalar um sistema sem que haja parada de produção. Mesmo as linhas que trabalham em maiores ritmos, 24/7 ou algo do tipo, ainda assim são executados setups de produção, às vezes de 1, 2, 3 horas. Então, é possível elaborar uma estratégia para que todo o sistema seja instalado e toda a intervenção dentro da área seja realizada somente quando estiverem um desses setups. Dessa forma, não precisa ser gerada nenhuma parada de produção específica para a instalação do sistema. A gente consegue trabalhar com isso aproveitando o fluxo de trabalho padrão da linha. Um outro desafio que também pode acontecer na implementação é com relação à logística das placas de amostragem. Quem trabalha com impactação de ar sabe que a placa que recebe a impactação, ela pode ficar só por um tempo, só por, às vezes, 1, 2 horas, e após isso ela resseca e precisa ser trocada. Então, essas placas, dependendo do tamanho do lote, essas placas elas precisam ser armazenadas em algum local para que sejam trocadas. Pensando, às vezes, em lotes mais longos de 6, 8 horas, cada ponto precisaria de 4 placas, e essas placas têm que ser armazenadas em algum local, e pode tornar essa logística muito complicada em áreas de produção pequenas ou com um fluxo de material muito limitado. Uma solução para isso é a utilização de um cabeçote de uso único, ao invés de um cabeçote de aço inox. Tem algumas facilidades para o uso único. Dentro de Revs, por exemplo, ele tem uma manipulação mais simples, não precisa abrir o cabeçote para trocar a placa, é só a remoção da tampa. E ele tem também um armazenamento mais simples, porque ele armazena o cabeçote inteiro, não somente a placa de amostragem. Pensando em altos níveis de contaminação de equipamentos, pós-estéreis, por exemplo, é muito importante que o equipamento seja ligado e desligado na hora correta. Por esse motivo, hoje se tem tecnologia para automatizar essa abertura e esse fechamento. Com essa automatização, não é necessário que um operador abra manualmente a tampa da probe ou feche manualmente. Quando isso é automatizado, isso sai da mão do operador, o operador consegue minimizar a chance de erro, e um erro que muitas vezes pode custar uma manutenção no sensor de contagem de partículas por contaminação. Então, em áreas onde, por histórico, há um alto índice de contaminação, é indicada a utilização de uma abertura e fechamento automático de probe, para facilitar isso. TI costuma ser um dos últimos envolvidos na implementação de sistema online,
mas eu coloquei esse slide para reforçar a importância de envolver TI, porque pode facilitar muito a vida de todos no projeto. Existem algumas tecnologias que são indicadas em um projeto desses, e essas tecnologias devem ser apresentadas para a área de TI, para que a área de TI da empresa consiga avaliar o que é o ideal para a realidade da empresa, como, por exemplo, a utilização de um servidor virtual ao invés de um servidor físico, pode facilitar muito o gerenciamento de TI, de backup, de tudo. E a integração com a AD pode também facilitar o gerenciamento. Um sistema integrado com a AD, ele faz parte do sistema geral. Então, desde a parte de gestão de sistema até a parte de usuários, tudo se torna integrado e se torna um item a menos para ser gerenciado. Quando isso não fica integrado com TI, alguma outra área da empresa precisa absorver essa administração. Disponibilidade é algo muito importante. A gente está falando várias vezes um tempo de parada de máquina. Então, é importante que as características de disponibilidade do sistema sejam discutidas em etapa de definição do projeto, como, por exemplo, utilização de servidor redundante em hot swap, que é um termo comum para quem trabalha com TI, que é quando é identificado um defeito, um problema, o item assume automaticamente. Então, existem itens que podem ser configurados para hot swap, para minimizar o tempo de parada, como bombas de vácuo redundantes, por exemplo, servidores, ou mesmo tablets, como utilização de HM. Se a HM que for utilizada na área for um tablet, não for uma estação fixa, é mais fácil fazer essa troca em caso de defeito, mesmo de hardware do equipamento. E existem equipamentos que não tem ainda não temos essa possibilidade tecnológica. São os sensores de contagem de partículas, de amostragem de ar, e a parte de automação, que é uma parte muito complexa para manter em hot swap, mas a disponibilidade do sistema é um assunto que precisa ser discutido no início do projeto. Os desafios de operação e processo. Quero começar falando sobre o teste de fumaça. O teste de fumaça, a maioria de vocês provavelmente já conhece, talvez até já presenciou um teste de fumaça sendo realizado. O objetivo dele é avaliar a laminaridade do fluxo da sala e enxergar a direção do ar, para onde ele vai, como que o ar interage, o que acontece dentro da sala que é invisível, para onde as partículas de ar vão, as partículas de impurezas vão. O teste de fumaça, ele torna tudo visível e facilita que a gente olhe para a sala e enxergue e entenda o que está acontecendo lá dentro. Então, o teste de fumaça é muito importante para que se tenha uma visão clara da sala e de possíveis melhorias. Às vezes, um teste de fumaça ele vai mostrar que uma segregação de áreas se faz necessária para minimizar em 90% a possibilidade de contaminação de um ponto crítico. Então, o teste de fumaça é muito importante para isso. O teste de fumaça ele vai mostrar alguns outros desafios que nós encontramos dentro da área limpa, como, por exemplo, as turbulências. Quando uma probe de amostragem de partículas é colocada muito próxima da parede ou muito próxima de algum outro equipamento, as partículas, o equipamento provavelmente vai contar partículas, isso vai indicar uma turbulência. E quando a gente passar no teste de fumaça, a gente vai ver que o ar ali não é laminar, ele tem uma turbulência. Isso pode ser identificado pelo contador de partículas e pode ser corrigido pelo teste de fumaça. Outro conceito que está se falando muito é a questão do primeiro ar. Então, o contador de partículas ele precisa ser colocado em uma posição onde ele receba o primeiro ar, ele não receba o ar que já passou por algum item ou que já recebeu alguma turbulência, como, por exemplo, nesse exemplo da esquerda, onde o contador de partículas está... ele não recebe o primeiro ar, ele recebe o ar que já passou por algum item. Nesse exemplo da direita, não. Ele recebe o primeiro ar. E assim como o contador de partículas, o objetivo dele é mostrar que um ponto crítico recebe o primeiro ar. Então, os nossos pontos críticos dentro da máquina, eles devem receber o primeiro ar sempre que possível, evitar que haja algo que interrompa a laminaridade do ar que vai até o ponto crítico. Curvaturas de mangueira.
também são algo muito importante. Como as partículas, elas entram pela probe e elas percorrem toda a mangueira até dentro do contador de partículas, onde é feito, de fato, a avaliação do ar, a contagem de partículas. A curvatura da mangueira tem que ser menor possível e com o maior raio possível, se não for possível evitar, para que minimize ao máximo o atrito. É importante também lembrar que a mangueira tem que ser uma mangueira especial que minimize o atrito. Tudo isso é importante para garantir que o ar, as partículas que entram na probe cheguem até o contador de partículas e não fiquem presas na parede da mangueira, em função de uma curva muito fechada ou de uma mangueira muito longa ou com algum outro problema que possa ter, algum material que não tenha resistência ao atrito e que segure todas as partículas na parede. Com relação ao comprimento de mangueira, também, é importante saber que a indicação é que as mangueiras tenham, no máximo, uma variação de 1,5 m a 2 metros, no máximo, sempre buscando a menor possível. E caso não exista a possibilidade de uma mangueira mais curta, é indicado que seja feito um teste. Aqui um exemplo de um teste com ingestão de partículas para identificar qual a perda, se a perda daquelas partículas naquela mangueira está ocorrendo da forma esperada ou está sendo superior. Quanto à frequência do monitoramento, o sistema de monitoramento online, ele busca abandonar o monitoramento para gravar sequencial e periódico e tornar contínuo. Então, o objetivo é que a localidade, o ponto identificado, ele sempre esteja em monitoramento, de forma contínua. A IN35 ela traz para a gente algumas indicações com relação aos limites de monitoramento. Essa tabela, acredito que todos aqui já tenham visto alguma vez, onde ela indica qual o número indicado para limite de partículas, cada tamanho de partícula, cada grau de área, cada situação da área em repouso e funcionamento. Agora, não tem muitos detalhes além dessa tabela, então eu queria abordar um pouco mais isso. Por exemplo, pode ser utilizada uma estratégia para trabalhar com o número de eventos em um total de eventos. Lembrando que isso sempre tem que ser respaldado por uma análise de risco. Então, toda essa técnica, esse racional, tem que ser detalhado na análise de risco. Então, o número de eventos, nesse exemplo aqui, em um total de eventos 6, podem ser feita uma configuração para que o alarme ocorra quando houver 3 eventos a cada 6. Como, por exemplo, nesse exemplo aqui, onde quando uma amostragem excede o limite, não alarma, mas o alarme ele só ocorre quando 3 amostragens excedem o limite. Isso é uma estratégia de definição de limites, que, de novo, ela pode ser usada, mas deve ser embasada por análise de risco. Ou pode ser uma estratégia maior, como, por exemplo, aqui, se em cada 10, 3. Nesse caso anterior aqui é 3 em 3 consecutivos, ou em cada 10, 3. Mas são só exemplos. Podem ser utilizadas outras estratégias que se adaptem melhor à realidade do processo. Pergunta clássica desse tipo, com a IN35, classe A precisa ser monitorada? Sim, precisa. Então, aqui o artigo 21 é bem claro quanto a isso. O monitoramento de partículas deve ser realizado ao longo de toda a duração dos processos críticos, incluindo a montagem do equipamento. Então, é importante avaliar. Por mais que a norma ela dê margem para interpretação, às vezes ela é muito simples e direta, como nesse caso aqui. Classe B precisa, o artigo 22 trata disso. Um sistema similar de monitoramento deve ser utilizado para áreas gravar. Contudo, a frequência de amostragem pode ser reduzida. Então, para a classe B, é necessário monitoramento contínuo? Não, mas é necessário um sistema similar de monitoramento. Então, é importante avaliar o que vai ser um sistema similar de monitoramento e utilizar algo que seja de fato similar e que seja fácil de explicar com relação ao sistema de monitoramento online. Classe B que circunda A,
Então, o artigo 22, ele fala um pouco sobre isso também, que esse tipo de situação, ele se correlaciona com a efetividade da segregação. Então, para essa pergunta aqui, a resposta é depende. Depende da qualidade da segregação entre o grau A e o grau B. Com base nisso, vai ser definido se há necessidade ou não do monitoramento. Por isso, a importância da análise de risco. É a análise de risco que vai dar essas respostas e que vai tratar desses itens aqui. Pós-estéreis também é tratado, algo muito específico dentro da IN, no artigo 21. Então, quando fala da necessidade do monitoramento online, exceto quando justificado pela presença de contaminantes. E diz também o que fazer nesses casos. Nesses casos, o monitoramento ao longo das operações de preparação, antes, enfim, quando não for impeditivo, deve ser realizado. Então, nesse caso, sim, deve ser realizado o monitoramento online, mas ele deve ser interrompido em momentos onde a presença de contaminantes possa danificar o contador de partículas. Sobre pós-estéreis, darei para fazer um webinar só sobre isso, então só quis falar um pouco, dar um resumo, porque é algo muito importante, mas a PMS tem um paper muito interessante sobre isso. Powder filling, quando e onde monitorar. Então, quem quiser pode entrar em contato com a gente depois que a gente manda esse paper, é muito interessante, pode abrir um pouco a interpretação de você sobre como utilizar com relação aos pós-estéreis. Como o sistema contra partículas. Então, da parte de engenharia, que é quando tudo começa, o contador de partículas ele faz a sucção do ar, conta as partículas, envia esses dados para processamento. Os dados são processados e enviados para um servidor onde eles são disponibilizados para análise. Esse é o ciclo comum da contagem de partículas. Mas a gente tem alguns pontos que se tornam alguns complicadores para interpretar. Eu vou pedir licença aqui para vocês para entrar um pouco na matemática, mas é uma forma muito simples, tá? Com relação à vazão. A vazão, ela é uma relação de volume por tempo. Então, um metro cúbico, ele equivale a 28,3 litros por minuto. E para que nessa vazão, que é linear, um sistema de monitoramento online, ele adquira um metro cúbico, ele precisa de 35,3 minutos, aproximadamente. Mas a norma, essa tabela que eu tirei da INTP5, ela traz os volumes, os limites com relação a um metro cúbico. Então, esse volume não pode ser comparado com um minuto. Ele precisa ser comparado dentro de uma relação matemática que faça equivalência com o tempo, com a variável correta. Como isso é feito? Eu vou dar um exemplo usando o monitoramento portátil contínuo, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, leituras, nesses períodos aqui entre o minuto 27 e 29, as contagens de partículas de um equipamento portátil, pensando dentro da realidade de monitoramento online. Então, as contagens de partículas estão aqui, variando de 14, 16, 18. Quando isso é normalizado para o metro cúbico, esses valores disparam. E vão aqui para casa de acima de 500. E quando essa normalização é feita e é realizada a média do período, para o metro cúbico inteiro, esse valor aqui de 18, por exemplo, ele se tornou 99, o valor de 15 se tornou 75. Então, utilizar um equipamento portátil para o monitoramento contínuo, ele se torna complexo, principalmente pelo fato de como é a lógica do monitoramento contínuo. E essa interpretação, imagine essa interpretação sendo feita a cada lote, a cada turno, isso pode se tornar muito complexo, por isso que é utilizado um sistema para fazer isso. Então, o sistema de monitoramento online, ele vai usar uma tecnologia que a gente chama de janelamento, que é uma abordagem matemática e estatística, para identificar e contar as partículas. Eu vou dar um exemplo aqui, que é uma janela que se desloca no tempo, que é o mais comum, onde as novas amostras vão entrando e as antigas vão sendo descartadas. E eu vou só mostrar rapidamente outras opções de amostra, mas eu não vou entrar no detalhe para não gerar confusão, porque isso é um item que pode acabar gerando um pouco de confusão. Mas o janelamento ele pode ser feito com pontos fixos de início e final de janela, e ele pode ser feito, não ser feito janelamento e ser feita a extrapolação
algo parecido com o que é com o monitoramento quando utiliza um equipamento portátil, mas que torna um pouco mais complexa a interpretação. Agora, pensando em um exemplo prático. Isso aqui é uma janela de tempo, 36 minutos, 1 metro cúbico, aproximadamente. O sistema começa a mostrar e começa a contar tempo. Então, ele vai acumulando um somatório. Esse somatório ele vai indo e esse valor do somatório ele vai sendo comparado com o valor de 1 metro cúbico. Até que o sistema atinge os 36 minutos, ou seja, aqui ele atingiu 1 metro cúbico completo amostrado. E ele tem o valor de contagem de partículas daquele período. Nesse momento, os próximos minutos, eles entram na janela e eles descartam o minuto anterior. Então, quando o minuto 37 entra, o minuto 1 é descartado. Quando o minuto 38 entra, o minuto 12 é descartado, e assim sucessivamente. Um exemplo prático aqui, pensando em uma janela onde o somatório total equivale a 30 partículas e a posição 1 tem 2 partículas, no minuto 37, a posição 1 ela é descartada. Então, esse valor 30 ele recebe menos 2, porque ele descarta a primeira posição, e ele recebe mais 5, porque ele recebe uma posição nova aqui com 5 partículas. Então, nesse momento, o somatório tem 30, e nesse momento ele se torna 33, por causa do janelamento. E a mesma coisa acontece também no minuto seguinte, onde ele descarta uma partícula da posição 2, e ele recebe uma posição com 0. Então, ele baixa para 32. E assim sucessivamente, esse janelamento vai ocorrer por todo o período em que o sistema estiver ligado. Eu vou passar rápido pelas arquiteturas, para não estender muito nosso tempo. Só falar... Eu vou voltar esse assunto um pouco mais complexo, eu vou voltar com um exemplo prático. Tá? Só quero fazer um overview sobre as arquiteturas antes, falando um pouco sobre tudo que é possível dentro de uma arquitetura de um sistema. Então, desde sistemas de pressão, como a gente falou lá no início, todos os componentes do sistema, quero mostrar aqui um pouco como isso se interliga. Então, os equipamentos de processamento são centralizados, a infraestrutura que eu comentei mais cedo, ela é necessária. Isso é muito mais importante para pessoal de manutenção, TI e engenharia, mas é interessante avaliar a arquitetura antes da instalação do sistema. Eu vou passar aqui um pouco rápido para ir para a interpretação de casos reais. Para continuar o que a gente estava vendo agora há pouco, com a parte de janelamento. Nesse caso aqui, por exemplo, uma janela ela começa nesse caso aqui, há um salto de uma partícula para 10, e esse salto ele é espelhado quando essa partícula ela é removida da janela. Então, aqui eu tenho 30 e eu pulo para 29, quer dizer que essa posição aqui foi removida da janela. Eu tenho o mesmo caso aqui ocorrendo. Quando salta de 29 para 30, eu tenho um salto de 4 partículas, 36 minutos depois, esse mesmo evento ocorre. Então, as partículas baixam de 11 para 7, onde aquelas 4 que entraram na janela aqui, elas saem da janela aqui. Para facilitar o entendimento aqui, a gente tem uma janela onde o somatório tem 1, nesse ponto amarelo aqui. No próximo minuto, a gente recebe um novo item com 9. E a posição 1, que continha 0, aqui, ela é descartada. Então, nesse momento, meu somatório ele tinha 1, então descartou 0, adicionou 9, eu fiquei com um somatório de 10. E nesse momento aqui no final da janela, eu tinha um somatório de 30 e eu descartei uma posição na posição 2, uma partícula, e entrou uma posição com 0 partículas. Então, eu tinha 30, eu descartei 1, mais 0, um total de 29. O sistema ele executa isso durante todo o tempo. E essa é a principal complexidade do sistema de monitoramento online e a principal indicação por que usar um sistema de monitoramento online e não usar um equipamento portátil para o monitoramento online. Esses cálculos são realizados, que são um pouco complexos, porque eles são executados em um volume muito grande, que fazem toda a diferença. E aqui um exemplo um pouco mais real também, mas sem tanto detalhamento, de como a quantidade de partículas interage com o limite e assim ela vai seguindo de acordo com a variação.
Por último, mas não menos importante, a questão das referências bibliográficas. Essa apresentação ela foi feita depois de uma extensa pesquisa bibliográfica, então, se alguém quiser consultar os mesmos documentos que eu consultei para montar isso aqui, eles estão aqui, todos detalhados e descritos. E se após a palestra vocês tiverem dúvidas, fique à vontade para entrar em contato comigo, meu e-mail aqui para dúvidas técnicas, ou com o Reinaldo para solicitações comerciais. Gostaria de agradecer a atenção de todos por ter participado desse webinar e passo a palavra para o Reinaldo. Muito obrigado, Eduardo. Excelente palestra. Tivemos um número bem expressivo aqui de participantes acompanhando, né? Acredito que tenha sido bem interessante e proveitoso a todos. Temos algumas perguntas, né? Que gostaria de compartilhar contigo, Eduardo, se puder responder para a gente aqui, para que o pessoal já possa estar acompanhando, ok? Bom, primeira pergunta que recebemos diz assim, tá? Com base nos requisitos regulatórios, o amostrador de partículas precisa ser ligado a partir da entrada do operador ou posso só considerar setup e processo para funcionamento do equipamento? Isso é algo que tem que ser coberto na análise de risco. A IN ela é específica quanto ao momento. Deixa eu voltar alguns slides aqui. Tem um slide que fala sobre isso. Aqui, ó. Aqui fala sobre o monitoramento deve ser realizado ao longo de toda a duração dos processos críticos, incluindo a montagem do equipamento, exceto quando justificado pela presença de contaminantes. Então, aqui a análise de risco vai ter que cobrir isso com relação a essa entrada do operador que foi questionada. Ela entra nessa exceção, se entrar tem que ter um racional de por que ela entra nessa exceção, ela faz parte do ciclo completo aqui de montagem e utilização do equipamento. Joia, perfeito. Tá? Seguindo aqui as questões, a segunda é, devo medir online partículas e partículas, acredito que seja viáveis e não viáveis, né? Partículas e partículas não viáveis em REBs com processamento de pós-estéreis? Sim, também a AN também é bem específica quanto a isso, que eu até citei aqui, questão de pós-estéreis. A gente sabe que os pós são um desafio para o equipamento, para o processo como um todo, mas o artigo 21 ele detalha em quais casos a gente deve fazer essa medição e não vai ser contínuo, vai ser um monitoramento contínuo com um intervalo onde ele danificar. Então, por isso que eu citei aqui também um artigo que, como isso é um questionamento muito comum, esse artigo pode facilitar um pouco para entender ou para tentar pensar alguma solução criativa de como mostrar da forma correta. Mas é importante, de novo, que isso seja embasado pela análise de risco e por um racional. Uhum, perfeito. Seguindo aqui, estamos recebendo mais algumas perguntas, foi muito bom. Bacana, eu vou seguindo, tá? Quanto tempo de amostragem essas placas aguentam? Acredito que seja sobre a placa de uso único, tá? Alaide, se estiver sobre outra placa, puder especificar, agradeço. Mas acredito que seja isto, tá? Pelo momento que foi perguntado, aquelas placas de uso único, tá? Quanto tempo teremos essa informação? Senão a gente pode passar com vai mais variar da detalhes para placa, eles. né? Vai variar muito da placa, a Laide, né, que questionou, vai variar muito da placa. Isto, Alaide deu. Depende da placa, como o fluxo de ar ele é contínuo, normalmente é testado a placa no equipamento, a de uso único, ou a placa de Petri específica, que é utilizada na impactação, ela é testada e validada para quanto tempo ela leva para ressecar. Então, ela dura o tempo que ela leva até ressecar. Então, a gente tem placas, dependendo da placa, vai durar alguns minutos, ou vai ter placas que vão durar 1, 2 horas.
Ok. Ao citar monitoramento contínuo, é a partir do setup ou entrada na sala? Não sei se você já respondeu junto Essa é com a aquela que eu outra pergunta respondi. É. anterior, né? Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Aqui seguindo. Gostaria de um paper, ok. Deixa eu ver. Tá, pessoal, só para deixar claro, das questões aqui sobre o material, nós vamos encaminhar por e-mail para vocês, tá? Tanto da apresentação quanto os documentos, né? E a referência bibliográfica, tá? Acredito que não precise ali compartilhar isso com o Eduardo, que isso nós vamos encaminhar. Bom, tem mais uma pergunta aqui, Eduardo. Para contagem de partículas não viáveis, todas as amostragens devem ser de 1 metro cúbico ou pode ser com intervalo e tamanho menor? Como a IN é específica com relação à amostragem contínua na classe A, ela não precisa ser de 1 metro cúbico, mas o limite é relacionado a 1 metro cúbico. Tá? Por esse motivo que o sistema ele precisa fazer esses cálculos para correlacionar as amostragens que está pegando do ar, correlacionar com o metro cúbico. Então, é aquele cálculo que eu falei, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui. Esse é o cálculo que é executado, onde ele correlaciona o metro cúbico com o tempo real de amostragem. Então, não é mostrado 1 metro cúbico, ele é mostrado por tempo contínuo, mas como os alarmes são relacionados a metro cúbico, o sistema tem que fazer esse somatório, esse janelamento para poder comparar. Ok. Seguindo as perguntas, eu preciso de análise de risco para iniciar o projeto? Acredito que seja do projeto FMS, né? Vai precisar de análise de risco em algum ponto do projeto. Acho que está lá no início aqueles dados sobre análise de risco, mas a IN também é bem específica quanto a isso. É necessário uma análise de risco. O que a gente aconselha são 2 tipos de análise de risco. A primeira é a análise de risco do projeto, que ela é executada na etapa de qualificação de projeto, onde são avaliados os riscos de não atendimento RU, os riscos regulatórios do projeto, e a segunda análise de risco para definição de pontos. Então, são coisas diferentes, por mais que o nome seja parecido, são coisas diferentes, e as duas são necessárias durante a execução do projeto. Joia. Tem outra aqui, acho que pós-estéreis é sempre polêmico, né? Tem mais uma questão que é assim. Em produção de pós-estéreis, o produto não contamina os contadores de partículas? Isso é bem interessante. Resposta simples é sim, contamina. Por isso a gente indica aqui uma tecnologia parecida com essa, onde a gente utiliza de automação para que o equipamento seja fechado no momento em que haja alto risco de contaminação. Então, o sistema controla isso, o sistema pode controlar isso dentro de uma área com pós-estéreis. Enquanto estiver em setup, ou no momento em que for determinado o monitoramento, ele fica aberto, e quando se finalizar, o sistema fecha a probe e protege o contador de partículas de qualquer contaminação. Perfeito. Seguindo aqui, deixa eu ver. Tá, pessoal, estou dando uma olhada, porque tem alguns que pediram referências bibliográficas, né? E a apresentação que a gente vai compartilhar também. Então, tem algumas questões que retomam este assunto. Mas aqui, para contar, isso já foi, né? Poderia novamente explicar sobre os limites com base em 1 metro cúbico, 35,6 minutos. Por exemplo, se tem um valor no equipamento de 10 microns, esse é o valor real ou necessário converter? Acho que é em cima do cálculo, Eduardo, que você tinha apresentado. Tá, deixa eu botar nele aqui. Aqui. O contador de partículas online, ele não precisa de nenhuma conversão. Então, ele já vai te dar o valor calculado, esse aqui, vai te dar o valor real. Esse é o sistema online, ele vai fazer isso, ele vai te dar o valor real. O sistema de partículas portátil, ele vai precisar que algum cálculo seja realizado para correlacionar.
Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Vai depender do modo de amostragem que for utilizado no computador portátil, mas eu só trouxe aqui um exemplo. Um dos papers exatamente detalha isso, um dos papers que está lá na bibliografia. Mas, sim, se for utilizado um portátil, sim, vai ter que ser necessário o recálculo, e o recálculo para cada amostragem. Isso aqui que acaba inviabilizando isso. Por isso que a importância de utilizar um sistema que faça isso automatizado. Um sistema que calcule tudo automaticamente. Vocês só vejam esse valor final aqui, não vejam tudo que ele faz por baixo. Uhum. Ok. Boa tarde. O fluxo de ar amostrado por minuto pode ser diferente a partir de quais situações? A pergunta ficou clara para você? Fluxo Fluxo de de ar, ar eu acho que amostrado por minuto. foi o nosso amigo Wagner. Wagner, até Deixa eu seria em ver aqui. relação ao volume, né? Volume, acredito que seja em relação ao volume ou por tempo, né? Porque o que acontece? Uma das premissas para o sistema de monitoramento online é que a vazão seja linear. Então, o fluxo de ar, a vazão, ela não deve se alterar durante todo o processo, então deve ser linear. Como ela é linear, a gente altera o volume mostrado ao tempo. O tempo ele decorre e, na medida que o tempo decorre, o volume decorre junto. Aqui é uma relação direta. Quanto maior o tempo, maior o volume mostrado. Se eu entendi certo a pergunta, Wagner. Tá. Bom, vai, fica à vontade, tá? Se quiser comentar aqui também no campo de questions, perguntas, senão a gente pode explorar um pouquinho mais com detalhes, tá? Essa explicação para você também. Eu vou seguindo, tá? Com as perguntas. Com um contador de partículas, posso usar em quantas áreas limpas? A indicação que seja dado um contador de partícula por ponto. Essa é a indicação. Uhum. Então, a quantidade de contadores de partículas por área limpa vai ser definida na análise de risco de definição de pontos. Uhum. Perfeito. O Wagner explicou aqui, tá? Digo com relação a tipos de aplicações diferentes. Por exemplo, o uso do BioCapt, dito que seja ali para amostrador microbiológico, Tá, então, entendi. como ele explicou. Tá. O amostrador microbiológico, ele tem uma limitação, que é a placa. Então, a gente não consegue monitorar continuamente por causa da placa. Então, o tempo de amostragem, como o fluxo vai ser linear, a vazão é linear, o tempo de amostragem vai variar de acordo com o tempo que a sua placa suportar a impactação. Então, se tem uma placa que aguenta só 40 minutos, o tempo vai ser 40 minutos, e aí vai ser, através de análise de risco, vai ser definido em quais momentos isso vão acontecer essas trocas. Mas a impactação, o tempo de impactação vai variar de acordo com a placa que você estiver utilizando. Ok. Bom, mas tem mais algumas perguntas, tá, Eduardo? Temos tempo ainda? Tranquilo? Então vamos Temos lá. 10 minutos ainda. Ao exceder os limites do monitoramento, existe alguma conduta indicada a ser adotada? Isso varia muito. Isso é difícil responder de forma aleatória isso, porque quando excede a contagem de partículas, é um indicativo de duas coisas, ou que o ponto não foi ideal, e o ponto escolhido não é ideal, então ele não é representativo, então ele está excedendo a contagem de partículas sem que haja um evento importante ocorrendo, ou que de fato está acontecendo alguma coisa e é um indicativo de potencial contaminação. Então, o primeiro ponto é esse. Houve, a gente chama de excursão de partículas na sala. Se houve, a primeira coisa que deve ser feita é isso, é avaliar quanto à definição, se é robusta a análise de risco para a definição dos pontos, se for, aconteceu alguma coisa. E aí, através de teste de fumaça, de análise na área, mas tem algumas coisas típicas que podem acontecer, que um especialista vai olhar para a área e vai enxergar, mas tem alguns casos que não é tão óbvio assim, é preciso um teste de fumaça, algo mais claro para explicar o que está acontecendo dentro da área. Ok. Deixa eu aqui, seguindo.
Posso usar contadores de partículas portáteis para atender a norma IN 35 da Anvisa? Isso que eu explico aqui. Não é indicado a utilização. Deixa eu ver se eu passei já. Acho que eu passei aqui. Não é indicado, principalmente pela complexidade de tratativa dos dados. Então, para vocês atenderem da forma correta, vai exigir vai tornar muito complexa a análise dos dados. Então, por esse motivo, não é indicado o equipamento portátil, é indicado o equipamento online para monitoramento contínuo. Joia. Eu preciso monitorar online o grau B também? Assim como é feito no grau A, não acredito? Sim, esse aqui tem um slide sobre isso também. Vai depender muito, não precisa monitorar da mesma forma, mas a IN pede um sistema similar de monitoramento. Então, o que normalmente é feito? Mesmo se isso não está escrito dessa forma na regra, mas é uma interpretação que se tem, o mesmo sistema que faz o monitoramento online, o ideal é que ele faça o monitoramento pontual da classe do grau B também. Ou, se isso não for possível, aí no grau B, sim, ser utilizado o equipamento portátil. Mas, de novo, essas definições, essas decisões de processo, elas têm que ser embasadas por racional e por análise de risco. Perfeito. Eu estou olhando novamente aqui. Acredito, Eduardo, que você conseguiu responder todas as perguntas, tá? Muito obrigado. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, tá? Quiserem compartilhar conosco, fiquem à vontade, né? Como havia informado a vocês, né? Dúvidas que surgirem também posteriores podem ser encaminhadas para nós, né? Eduardo, se puder colocar só no último slide que tem os nossos contatos, por gentileza. Tá? Aqui, o contato do Eduardo, né? Voltado a dúvidas técnicas, é eoliveira@pmeasuring.com. Contatos também com dúvidas, vai ser um prazer poder atendê-los também, pode ser direcionados para mim, Reinaldo Martins, e todas as solicitações comerciais, documentos técnicos, propostas, né, sobre os sistemas online ou portáteis, pode ser direcionado para o meu e-mail rmartins@pmeasuring.com, ok? Bom, eu agradeço, Eduardo, parabéns pelo excelente webinar. Agradeço a todos os participantes que estiveram aqui conosco, né? Foi realmente um prazer estar com vocês e até o próximo webinar. Uma ótima tarde a todos. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau.